tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto chamado funções. Tá? Então, continuamos na parte de blocos PLSQL, né? Blocos do tipo subprograma, tá? Onde nós vamos trabalhar agora com o objeto do tipo função. Na nossa aula passada, nós trabalhamos com procedures, né? Então, criamos lá duas procedures, uma com parâmetro e outra sem parâmetros. E agora nós vamos criar uma função. A função, ela tem um conceito um pouquinho diferente da procedure. Ela é um subprograma também, ela fica armazenada no banco de dados, porém, ela é um pouco mais limitada, tá? Então, ela tem uma condição que é a obrigatoriedade do retorno de um valor. E sempre ela deve retornar um valor. No caso de procedures, já não. Eu posso ter uma procedure sem parâmetro, não está me retornando nada. Eu posso ter uma procedure com um único parâmetro do tipo out, ou seja, ela me retorna um valor. Ou eu posso ter uma procedure com vários parâmetros do tipo out, tá? Ou seja, ela vai me retornar vários valores. Então, a procedure ela se torna mais ampla para nós usarmos no dia a dia. A função é um objeto mais limitado, tá? É um objeto que eu posso ou não passar um parâmetro de entrada para ela, né? Um ou mais, não importa, porém, ela sempre vai me devolver um valor. Esse valor pode ser do tipo date, pode ser do tipo number, pode ser do tipo varchar2, mas é obrigatório. Então a sua sintaxe passa a ser um pouco diferente. Vamos imaginar um cenário aqui. Eu tenho que passar um código de empregado e receber o salário total daquele empregado no mês, que é a composição do salário mais a comissão. Tá? Como que eu faço isso daí? Como que eu coloco isso dentro de uma função? Muito bom, vamos lá. Começamos sempre por um cabeçalho. Create or replace, usamos a opção replace. Caso a função já exista, ele vai sobrescrever. E muito cuidado, se você tiver uma função chamada funTest, por exemplo, que tem lá 1000 linhas de código, e você faz um replace nessa aqui, a gente vai fazer agora com 5, 6 linhas, ele não pergunta se você tem certeza que você quer sobrescrever o código que já está existente no banco de dados. Simplesmente ele vai sobrescrever. Então, se você não tiver um backup daquilo que você tinha no seu banco de dados, você vai ter grandes problemas, sérios problemas. Tá? Então vai ter que procurar o seu DBA, voltar backup, isso não é um cenário tão simples assim de corrigir. Então, muito cuidado. Muitos programadores acabam se confundindo, né? Eles estão num banco de produção, achando que estão no banco de desenvolvimento, e aí acaba fazendo algumas coisas erradas aí, e isso é bastante comprometedor, tá? Então, o replace tem o papel de sobrescrever um objeto já existente, seja ele uma procedure, uma function, um package, um trigger, não importa, uma view que nós já vimos inclusive, tá? Então create or replace, agora eu vou utilizar a opção de function, então eu vou criar uma nova função, tá? Vou dar um nome para ela, prefixo fun underline. Perceba que para as procedures eu utilizei o prefixo prc underline, então fica mais fácil de identificar só pelo nome qual é o tipo do objeto que eu estou trabalhando, né? Então, fun underline, vamos pôr aqui sal mensal, tá? E eu vou passar um parâmetro para essa função, que vai ser o código do funcionário. Então, eu informo um funcionário e a minha função vai retornar o salário mais a comissão daquele meu funcionário, tá? Então, mesmo conceito de procedure, para eu passar um parâmetro para uma função, eu faço essa passagem entre parênteses.
Um prefixo PA underline para identificar que é um parâmetro, né? É só uma boa prática, isso não é uma obrigação, né? Mas facilita muito no dia a dia. PA underline código. Esse é o nome do meu parâmetro. Ele vai ser do tipo entrada. Então, para a função não existe parâmetros do tipo out, somente do tipo in. Tá? Eu posso ter vários, inclusive, parâmetros do tipo in, mas nunca do tipo out. Então, PA código in number. É possível não colocar o tipo aqui, ó, deixar em branco. PA código number. O in, ele é default, tanto para função quanto para procedures. Então, fica opcional a sua colocação, tá? Não colocando, saiba que internamente o Oracle vai pôr do tipo entrada. Então o cabeçalho está quase completo. Create or replace function, função mensal, recebe um parâmetro PA código em number e toda função tem o tipo de retorno de dado que ela vai nos passar. Tá? Então é obrigatório, faz parte da sintaxe o return e o data type que ela vai retornar, podendo ser um number, um date, um varchar 2. Tá? Então nesse exemplo que eu estou fazendo, ela vai retornar um data type do tipo numérico. Aí vem o is, o begin e o end. Havendo a necessidade de declaração de variáveis, eu faço nessa área, tudo que é compreendido entre o is e o begin, com um único detalhe. Se fôssemos pensar num bloco anônimo, eu teria lá declare, begin e end. Então, se eu for transformar isso para um subprograma, independente se é procedure ou function, a palavra declare, ela é retirada. Ela não existe. É a única coisa que vai mudar para eu transformar um bloco anônimo num subprograma, tá? Então, entre o meu is e o meu begin é onde vai acontecer a declaração das variáveis e também dos meus cursores, tá? Então eu vou declarar uma variável aqui chamada VA sal mensal. Vai ser numérico de 12 com 2, 10 inteiras e 2 decimais, tá? E vou fazer um select. Vou fazer um select para fazer a expressão matemática. O salário mais a comissão. Agora tem um detalhe. Lembram que esse campo ele pode aceitar valores nulos e tem alguns funcionários que não possuem comissão. E se eu fizer a soma, a expressão matemática, salário mais a comissão, onde a comissão está nula, o retorno vai ser nulo. E isso não é o que nós queremos, tá? Então, quando nulo, eu vou transformar em zero, para que somado ao salário, não há alteração no resultado final. Então, existe uma funçãozinha para tal, chamado de null of value, ou simplesmente NVL, tá? Então, NVL de comissão, quando for nulo, joga zero, tá? Então, essa expressão matemática, eu vou atribuir para a coluna VA sal mensal, from emp, filtrando o código do empregado igual. Então, empnou igual ao parâmetro de entrada, que é o meu código. Ok? Muito bom. Então, vamos lá. Venho aqui e coloco PA código. Certo? Muito bom. Se eu passar porventura um código que não exista, eu posso tratar aqui, ó, exception. Quando não encontrar nada, então
a variável VA sal mensal recebe 0. E aí, em alguma parte do meu código, não importa aonde, eu sou obrigado a colocar o retorno de alguém para o meu ambiente chamador. Então perceba, eu estou fazendo a minha expressão matemática, atribuindo a variável, e aqui no final eu vou fazer isso aqui, ó, return a variável VA sal mensal, tá? Então vamos criar essa função no banco. Muito bom, compilado com sucesso. Vamos ver se, vamos atualizar aqui. Ele já apareceu a minha funçãozinha aqui chamada funSal mensal. Código dela, tudo bonitinho, perfeitinho, tá? Bom, e para eu executar esse objeto? A execução, ela é um pouco diferente da procedure. Primeiro porque ela vai retornar um valor, né? E esse valor é atribuído a alguém ou a uma variável, tá? E como ela sempre vai retornar um valor, eu nunca posso executar por exec. Por outro lado, a função, apesar dela ser um pouco mais limitada com relação à sua aplicação, ela é bastante útil com relação à sua execução, porque eu posso executar através de um comando SQL, dentro de um insert, dentro de um update, dentro de um delete, dentro de um select. Então isso é uma coisa que nos ajuda muito, tá? Então se eu for pensar em executar de um bloco PLSQL, eu tenho que declarar uma variável, VA sal mensal, por exemplo, como sendo numérico de 12 com 2. Begin end. E para eu executar a função, eu tenho que atribuir ela a uma variável. Então olha só, VA sal mensal recebe a minha função chamada funSal mensal, passando um parâmetro que é o código do empregado. Tá? Eu posso fazer um teste aqui que é assim, ó, se a variável que recebeu a função for igual a 0, lembra que quando for 0, ela caiu no null data found. Eu posso dar uma mensagem assim, ó, funcionário não cadastrado. Agora, se veio o valor, eu posso mudar a mensagem. dbms, output, putline, o salário mensal é, concateno com a variável VA sal mensal. E vou finalizar o meu if. Muito bom, vamos testar para ver, né? Então vamos pegar essa execução aqui, vou rodar, ele vai pedir para eu informar um código. Vamos passar um funcionário que existe, 7369. Ok? Faltou nosso bom e velho set server output on. Senão não vai mostrar nada mesmo. Vamos executar esse carinha. E agora vamos executar novamente o nosso código PLSQL. Informe o código 7369. Olha lá, o salário mensal é 800. Vamos passar um funcionário que não existe agora. 1, 2, 3. Funcionário não cadastrado. Lembra que eu comentei com vocês que uma das grandes vantagens de se trabalhar com função é a execução através de um SQL. Nesse exemplo aqui, eu estou passando funcionário a funcionário que eu quero saber o salário mensal. Mas olha que facilidade que eu poderia implementar. Ó. Eu posso fazer um select pegando o código do empregado
o nome, o salário, a comissão e olha só, passar aqui a minha função chamada FUNSAL mensal. E como parâmetro eu vou passar o código do empregado. E vou dar um apelido aqui de sal mensal. Posso mostrar uma outra coluna qualquer. From AMP. Então veja que facilidade. A minha função, ela passou a ser uma coluna do meu SQL, junto com as demais. Né? Vamos rodar isso aqui. Então olha só. Código, nome, salário, comissão, salário mensal. Então 5.500, 2.850, 1.600 mais 300, 1.900. Então olha que coisa interessante. Posso utilizar isso num relatório, numa interface gráfica, numa consulta, enfim, qualquer lugar que eu tenha essa necessidade. É um recurso extremamente útil para nós no dia a dia, as funções. Ok, pessoal? Um grande abraço.